Muito boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui novamente nessa casa. Uma casa que a gente aprendeu a admirar e aprendeu a gostar, não só pelo trabalho, mas pelo ar, pelo espírito, pelo clima que se vive numa casa de oração, numa casa de trabalho. Mas hoje viemos falar sobre um tema um pouco diferente dentro do Espiritismo, que é o tema da palavra, que é a questão da comunicação, que foi muito colocada por Paulo na segunda carta a Timóteo, e que é um instrumento fundamental na vida da gente. A gente às vezes não dá importância para a grande mudança, para as grandes alterações que a palavra produz na vida da gente. Uma história muito conhecida a respeito disso é a história de um discípulo, uma história oriental, de um discípulo que perguntou a seu mestre sobre a fofoca, sobre a calúnia. Qual a importância que tem a palavra usada destrutivamente? E o mestre então pediu que ele fosse ao alto da torre, do mosteiro, que ficava também numa porção muito alta, no alto de uma montanha, subisse até lá em cima com um travesseiro. O mestre estranhou muito aquilo, mas seguiu as ordens. O discípulo seguiu as ordens do mestre. Lá no alto, recebeu a orientação então de destroçar, de estourar aquele travesseiro, e o travesseiro, que era de plumas, soltou as plumas ao vento, porque aquela região, como alto de montanha, era muito passível de ventania, e as plumas foram para longe, como uma verdadeira explosão mesmo. O discípulo não entendeu, mas ficou admirando aquele movimento bonito das plumas esvoaçando por toda a área ao redor. E o mestre também ficou admirando aquilo, mas quando acabou aquele espetáculo, quando se diluiu a nuvem de plumas no horizonte, o discípulo voltou e conversou com o mestre. Muito bonita a explosão de plumas, mas o que isso tem a ver com a minha pergunta? Ele falou assim: você não entendeu? Então é o seguinte: quem solta palavras ao vento, quem calunia, quem dissemina informações sem pensar na veracidade, sem pensar no efeito que ela pode dar, é como você que soltou aquelas plumas ao vento. Agora, você vá atrás e recolha pluma por pluma. Daí ele falou: mas mestre, isso é impossível. Ele falou: pois é. Quem tenta diminuir o efeito de uma palavra destrutiva é como tentar recolher as plumas depois de terem sido soltas ao vento. Nesses tempos de internet, redes sociais, onde a gente dissemina e compartilha informações sem a menor preocupação de investigar o seu teor, de imaginar o que pode acontecer, o tema da comunicação é mais atual do que nunca. Porque a questão de 30 anos atrás, os meios de comunicação do mundo todo tinham 5 grandes agências mundiais de notícias que os abasteciam. A Reuters, a France Express, USA Today. Você tinha uma série de grandes agências que dominavam praticamente todo o noticiário mundial. Só restava para os meios de comunicação o noticiário local. Hoje, quantas são as fontes de informação que existem? Todos nós criamos fontes de informação. Todos nós.
a ponto de hoje em dia um repórter, antes de fazer uma entrevista, obrigatoriamente ele precisa consultar uma rede social para saber qual o universo da pessoa que ele vai entrevistar, onde ele se situa. Hoje as empresas, para fazer uma entrevista de emprego, consultam o quê? As redes sociais. Da mesma forma, se quer conhecer que tipo de personalidade pública aquela pessoa que possivelmente vai entrar naquele ambiente exala, propaga, que tipo de atitude ela tem numa rede social. A teoria da comunicação, ela é também muito conhecida. Acredito que a maioria de vocês já tenham tido acesso àquele esquema básico da teoria de comunicação, que fala que na comunicação existe um emissor e um receptor. E entre o emissor e o receptor existe a mensagem. E a mensagem é trabalho do emissor de qualquer comunicação, ele codificar uma ideia. O que é codificar uma ideia? Transformar uma ideia em palavras. E a função do receptor é decodificar aquelas ideias colocadas em código e transformá-la novamente em ideias que ele possa assimilar e assim se dá a comunicação. Nesse meio tempo ocorrem talvez 90% dos problemas humanos. É impressionante o que acontece nesse meio de caminho. Eu me lembro de uma história que se falava como piada há muito tempo atrás, no tempo do telegrama ainda, que o filho que morava longe dos pais passava por dificuldade financeira e mandou um telegrama para o pai, escrito: papai, mande-me dinheiro. O pai chacoalhou aquele telegrama, indignado, e proferiu os maiores xingamentos, as maiores observações a respeito do filho. Esse pirralho querendo mandar em mim, olha que irresponsável. E depois que amainou um pouco a tempestade paterna, a mãe falou assim: mas o que tem nesse telegrama? Deixa eu ver. Olha aqui, está me mandando mandar dinheiro. Papai, está me dando uma ordem. Papai, mande-me dinheiro. Olha que absurdo. Pirralho insolente. Aí ela olhou assim: deixa eu ver. Não, aqui está um pedido. Está escrito assim: papai, mande-me dinheiro. Ela compreendeu porque olhou com os olhos do coração. E o pai estava olhando com os olhos do orgulho, da razão, da disputa, que quase sempre acontece no ambiente de família tradicional. A gente aprende o seu assistente social e a gente aprende em terapia familiar. No geral, existe um cruzamento de alianças. O pai faz aliança com a filha, a mãe faz aliança com o filho. E o homem, no geral, o pai estabelece uma rivalidade com o filho e a mãe com a filha. Eu sei que em família espírita não tem esse tipo de problema, somos todos harmoniosos, nunca temos nenhum tipo de problema familiar, muito menos de comunicação. Mas nas outras famílias tem, eu ouvi falar. Então, nós trazemos uma série de problemas ligados à palavra, ligados à comunicação. E fora o ambiente técnico, fora as questões típicas da comunicação em qualquer ambiente, no processo espiritual e religioso, que é o nosso tema, essa questão da comunicação adquire cores muito especiais. Como é que no mundo evangélico se fala das Escrituras Sagradas? Qual é o termo que se usa para falar as Escrituras Sagradas? Qual é? Fala-se a palavra. Eu vou pregar a palavra. Como assim pregar a palavra? Alguém pode estar estranhando, alguém que não conheça isso pode estar estranhando. Acho que poucos não ouviram ainda falar essa expressão.
Mas a palavra no universo protestante é simplesmente a Bíblia, os textos sagrados, que incluem não só o Novo, mas o Velho Testamento também. Não é interessante? A palavra que no final, todos nós sabemos, no Novo Testamento, não foi escrita uma única por Jesus. Não é interessante isso? Jesus não escreveu uma única palavra. E ele foi descrito no Evangelho de João como sendo o quê? Lá no início do Evangelho de João, ele descreve o início da atividade de Jesus na terra. E ele fala, no início era o Verbo, depois fez-se a luz. Ele descreve a função de Jesus no meio na formação da terra, na construção da nossa humanidade, como sendo o Verbo. É muito interessante isso, o poder que tem a palavra, a ponto de, no final das contas, ter repartido a história ocidental entre antes e depois do Verbo. Que poder fantástico que tem. Nós mesmos, qual a importância do livro nas nossas vidas? Eu não sei da história de cada um aqui, mas particularmente no Espiritismo que se propõe a ser a fé raciocinada, a palavra é de uma importância fundamental. E como a mediunidade é uma ferramenta especialmente importante no Espiritismo, nós precisamos lembrar mais do que nunca que mediunidade é um processo de comunicação. É uma comunicação entre vivos e mortos. E que implica numa enorme gama de dificuldades. Conta Chico Xavier que quando recebia o livro Nosso Lar, na parte de André Luiz, foi o primeiro livro da série André Luiz, ele recebia as ideias, ia psicografando, mas depois ele lia aquilo, e sabe o que aconteceu? Ele duvidou. Chico Xavier não acreditou naquilo tudo que estava escrevendo, porque era muito fantástico. Uma cidade no mundo espiritual, nunca ninguém havia falado de uma cidade no mundo espiritual. Ainda hoje, se você fala com uma pessoa que está chegando no Espiritismo, que existem cidades no mundo espiritual, com animais, que tem dinheiro no mundo espiritual, não é estranho? O bônus hora é a moeda que foi descrita por André Luiz no mundo espiritual. E quando Chico Xavier duvidou, sabe o que aconteceu? Bloqueou-se a comunicação. Ele, por estar duvidando, por achar que estava delirando, que estava sendo objeto de uma mistificação, de uma loucura, ele duvidou e nesse momento bloqueou-se a comunicação. Nesse momento foi imprescindível para o seu guia espiritual, Emmanuel, durante o sono, tirou o seu espírito do corpo e sabe para onde que ele foi? Para onde Emmanuel levou Chico Xavier? Nós podemos deduzir. Levou para as ruas de Nosso Lar, para ele perceber na concretude que o que estava sendo falado para ele não era um delírio, não era uma loucura, não era uma mistificação, que Nosso Lar era uma cidade real. E a partir dali desfez-se o bloqueio e ele pôde retomar o trabalho da comunicação psicográfica, da psicografia desse livro que até hoje é um dos best-sellers da literatura espírita mundial, mas particularmente brasileira. Estudar esse processo no nosso meio espiritista é da máxima importância, porque a palavra ela tem um caráter conservador. Como é que é esse caráter conservador da palavra? Você tem palavra para quase tudo que você já viu na vida. Tudo que você viu na vida tem um nome, não é verdade? Vocês lembram quando a gente aprendeu, quando a gente foi alfabetizado?
Ou se não lembra, você se lembra mais fácil talvez de um filho, de um sobrinho, de um neto. Assim que adquiriu a capacidade de ler, o que acontece? Ele está no carro com você, o que ele acontece? Não escapa placa nenhuma. Tudo quanto é placa que aparece, ele é obrigado a ler. É impressionante. Aliás, eles começam a ler antes de ser alfabetizados. E eles leem como antes de ser alfabetizados? Eles leem pela imagem. Então eles veem uma imagem do McDonald's e já sabem que é McDonald's. Eles veem a imagem da Coca-Cola e sabem que é a Coca-Cola. Porque isso também é leitura, isso também é codificação e decodificação. Nós nos comunicamos sem palavra, inclusive. Um analfabeto não se comunica? Ora, um animal não se comunica? E eles não detêm a palavra. Mas eles fazem um processo de comunicação próprio deles, e nós temos uma comunicação física. A postura de uma pessoa denota muito do que ela está pensando naquele momento, de qual é a atitude básica. Tudo vai passando para a gente, a roupa que ela está usando, o senho, o tipo de expressão facial, tudo isso pode ser lido por todo mundo que faz um processo de entrevista, de comunicação, de relação humana. Eu costumo dizer, como assistente social, que a gente é analfabeto de favela. O que é ser analfabeto de favela? É que a gente chega numa favela e não é capaz de ler uma favela. Você chega na favela e acha que é como qualquer bairro que você pode entrar tranquilamente, sem fazer uma leitura prévia. E na verdade não é assim. Você, quando chega numa favela, a pessoa que conhece um pouco mais, chega e já para naquele bar que sempre tem em frente, nas ruas de frente de uma favela, sempre tem muitos bares. E você para ali, toma uma água, toma um refrigerante e pergunta para o dono do bar: e aí, senhor, como é que estão as coisas hoje? Ah, tudo bem, tudo tranquilo. Falou isso, já dá para entrar. Se você entrar de olho fechado, o que acontece? Pode não estar num bom dia. E não estando num bom dia, você pode, digamos assim, ter dificuldades. Você pode ter dificuldades naquele momento por ter incapacidade de ler. Você consegue ler as pessoas da sua família? Você consegue, hoje em dia, já ler as pessoas da sua família? Entender quando o seu marido, quando a sua esposa está num dia assim ou assado? Isso não é importante? E nem sempre precisa de uma declaração, uma placa. Venho por meio desta informar Vossa Senhoria que no dia de hoje não me dirija a palavra, porque estou... Não. A comunicação, ela é ampla, ela é múltipla e ela é multifacetada. Ela tem diversos aspectos e cumpre a todo aquele que se comunica entender um pouco disso. Mas, como eu falava, a palavra é ótima para falar do que já existe. Se eu tiver que falar um objeto em que as pessoas se sentam e que há um encosto, se eu falar em cadeira, basicamente já comunicou para as pessoas o que é uma cadeira. Mesmo que seja uma cadeira com design diferente, depois eu vou descer algum detalhe que as pessoas vão poder entender. Mas basicamente falei cadeira, todo mundo entende. E se eu for no mundo espiritual, fizer uma viagem espiritual e tiver um aparelho diferente lá, como tinha em Nosso Lar. Nosso Lar, como quem assistiu o filme sabe que numa certa altura, André Luiz se comunicou com a Terra. Ele foi numa sala cheia de monitores que tinham teclados embaixo. Quando eu estou falando isso, todo mundo já está traduzindo. O que é monitor com teclado embaixo? O que é? Computador. E na década de 30? O livro foi escrito na década de 30. Como é que André Luiz ia descrever o computador? A televisão. Televisão na década de 30, 40 já era uma novidade. Mas o computador é igual a uma televisão? Caramba! Como é que André Luiz ia descrever um computador?
Como é que ele poderia falar para as pessoas que todas as pessoas em nosso lar tinham um aparelho individual que conversavam umas com as outras, de comunicação umas com as outras? Como que ele ia falar isso? Mas telefone não pode ser, porque telefone naquela época só tinha com fio, se duvidar ainda tinha aquele de manivela. Como é que resolve isso? Vocês entendem que eu estou falando da palavra como um instrumento conservador, que ele só serve para as coisas que a gente já conhece e que para as coisas que a gente não conhece a gente teria extrema dificuldade? Você vê um ambiente, um céu do mundo espiritual que tem uma cor diferente. Como é que se descreve uma cor que não existe na Terra? Como é que você descreve uma flor que não existe na Terra? É extremamente difícil. Se você vir um extraterrestre, e esse é um tema um pouco tabu hoje nas casas espíritas, o trabalho de todos os trabalhos de cura que eu conheço, em diversas casas, a gente hoje faz palestras em cerca de 20 casas da Baixada Santista, todos os trabalhos de cura têm tido uma presença de um humanoide com um formato e com uma coloração diferente. Não se fala muito isso, porque algumas pessoas se assustam com isso e falam: ai meu Deus, o que você está falando? Né? Esse parece um tema de maluco. E realmente tem uns caras que trabalham com ufologia que são meio... parece que perderam os parafusos, né? Mas quem tem evidência e trabalha nos trabalhos de cura sabe que existe hoje uma participação de alguns seres com uma coloração muito diferente, com a cabeça avantajada, praticamente sem boca, com olhos muito grandes, aquela descrição que a gente conhece já da representação dos seres extraterrenos. Mas se você... Eu tentei aqui rapidamente fazer uma descrição, mas é fácil. É fácil fazer uma descrição de um ser que vem de outro planeta? Como é que você faz isso? Tanto é que as suas naves espaciais foram chamadas de disco voador. Em inglês são flying saucers, pires voador. Será que uma nave pode ser um pires voador? Você pega um pires e joga assim? É claro que não. Mas a gente precisa fazer uma associação para tentar comunicar, porque senão você não consegue nem comunicar uma coisa que vem de outra realidade. Se de outra realidade física nós temos dificuldade, imagina da realidade espiritual. Nós temos muita dificuldade para falar dos médiuns que vão trazer parcelas, pontas do véu de Ísis para nos falar do mundo espiritual. Eles têm muita dificuldade, eles precisam fazer uma ginástica danada, como o André Luiz com o computador e com o celular, que para quem estranhar aqui, alguém pode estar falando: Maurício deve estar meio maluco, porque na década de 30, se não tinha computador, muito menos celular. Eu não estou maluco não, gente. É claramente colocado que, como Sócrates e principalmente Platão colocaram na sua doutrina, o mundo espiritual é o mundo das ideias, dos protótipos. As coisas são inventadas primeiro aonde? No mundo espiritual. Depois é que elas vêm para cá. Eu sugiro a leitura para vocês do livro Ícaro Redimido, que conta a história de Santos Dumont, de Alberto Santos Dumont, que ele, antes de encarnar no mundo espiritual, foi coordenado pelo primeiro grande desenhador de máquinas voadoras da história da humanidade. Quem foi? Leonardo da Vinci. Ele só desenhou, porque ele não conseguiu fazer as máquinas. Ele foi um gênio em muitas coisas, inclusive ao idealizar algumas máquinas voadoras. E ele, no mundo espiritual, coordenou um grande grupo que tinha Santos Dumont, os irmãos Wright e mais alguns outros inventores do mundo. Ué, mas por que ele tinha tantos assim? Porque o ser humano falha nas suas missões. E falha fragorosamente. E quando um falha, ele tem que ter um plano B, tem que ter um step. Então o mundo espiritual percebeu que era chegado o momento de finalmente o grande sonho humano
de inventar uma máquina que voasse mais pesada que o ar, vir até a Terra. O que ele fez, um grupo de trabalho, coordenado por um espírito de alta envergadura moral e intelectual, e estipulou a chegada do mais pesado que o ar. Efetivamente, nesse livro você vai perceber o quanto Santos Dumont se rendeu às lógicas humanas, se perdeu dentro de algumas dessas situações. Não vou contar o livro para ver se vocês leem, é muito bom. Mas também no livro A Casa do Escritor, de Vera Lúcia Marizek, né? Ali também fica claro que existe uma colônia espiritual onde os escritores espirituais vão se formar. É uma colônia de trabalho para que eles vão se formar, para que eles possam produzir as suas obras e depois elas vão ser transmitidas para a Terra. De novo, o mesmo padrão. As realidades primeiro são forjadas no mundo espiritual para depois virem para a Terra. Só as boas? Não, gente. Tem laboratórios químicos, por exemplo, no mundo espiritual das trevas, que são especializados em forjar drogas. Você nunca se espantou com a quantidade de droga diferente que surge? Praticamente cada ano surge uma droga diferente. Você acha que isso vem do nada? Claro que não. Então tudo isso faz parte do processo de comunicação. Comunicação, mundo espiritual com a gente. Ah, mas isso só se dá em termos de humanidade? Não. Aí é que a gente entra no mais concreto, naquela pergunta mais imediatista nossa, que alguém pode estar fazendo assim: mas o que eu tenho a ver com tudo isso? Como é que para mim se dá isso? E a leitura e o estudo do Espiritismo nos revela uma coisa: tudo que a gente faz em parceria. Nós somos rádios receptores. O rádio receptor canta. Se você pegar o rádio e falar assim, canta, ele canta? Não. Mas de vez em quando sai uma música bonita ali. Por que sai uma música bonita se ele não canta? Como é que faz isso? Ele capta. Ele tem uma antena que capta. E captando, ele transmite. E transmite da estação A, B ou C de acordo com a sintonia. E a metáfora está claramente estabelecida. Nós estamos em permanente e inevitável comunicação com o mundo espiritual. Ah, mas eu não sou médium. Você pensa que não é. O tempo todo a gente está captando, decodificando, interpretando e seguindo ou não seguindo uma mensagem espiritual. Quem nunca teve um sonho que sabe que é real? Porque tem uns sonhos muito malucos, todos nós temos sonhos muito malucos, mas tem alguns sonhos que você fala: opa, esse de hoje foi diferente. Não tem? Quem nunca teve uma ideia que surgiu, como o jovem fala hoje, do nada? A juventude gosta de falar do nada, mas cá entre nós, né? Do nada, o nada não produz. O nada produz nada. Agora, uma ideia inteligente vai surgir do nada? Claro que não. Se você estava indo para um lugar e resolveu do nada ir para outro, de onde surgiu essa comunicação? De onde veio essa ideia? Do nada que não pode ser. Todos nós temos um enviado de Jesus para nos seguir desde o início da nossa vida até o nosso falecimento. Tem gente que se assusta com o Espiritismo e fala assim: você está vendo algum encosto perto de mim? Eu falei: não estou vendo porque eu não vejo. Agora que eu sei que tem um espírito perto de você, tem. Ai meu Deus, como é que pode ser? Ué, você não acredita em anjo de guarda? Não acredito. E o anjo de guarda é o quê? Uma lagartixa? O anjo de guarda é um espírito. Se ele não é material, se é um ser humano ele não é material, se ele está sem corpo, ele é um espírito que está conosco do início ao fim. Só que a gente, tendo olhos, não vemos, e tendo ouvidos, não ouvimos. Eu acho que deve ter umas passeatas, devia ter umas passeatas na Paulista de anjo da guarda. Me ouça, pelo amor de Deus! Porque eles tentam nos influenciar, eles tentam nos falar, mas a gente não ouve. Aliás, pai e mãe aqui da Terra sabem que às vezes a gente tenta falar algumas coisas para os filhos
E eles também não ouvem. Se não ouve aqui da terra, você que tem a palavra física, a palavra objetiva, a palavra material, porque é uma transmissão de som, que a matéria também. Imagina quem não tem a palavra articulada, que só sugere, que só passa para a gente, durante o sono, durante a vigília, as informações que a gente precisa. Nós temos um grande problema e uma grande solução. A grande solução é que nós somos orientados de perto por espíritos muito interessados na gente. Porque quem é o anjo de guarda? É uma criancinha com asa nas costas e que fica voando à volta da gente? O anjo de guarda é um amor seu. É uma pessoa que viveu com você, que te ama superlativamente, te ama tanto que resolveu dedicar toda 50, 60, 70, 80 anos dessa existência para ficar com você, que sabe dos seus problemas anteriores e sabe até dos seus desafios principais que você vai ter que enfrentar. Como fazer para resolver os nossos problemas? Essa é a pergunta básica de todo ser humano. Nós queremos saber como resolver os nossos problemas. E basicamente, a ferramenta que nos dá acesso à solução, às boas ideias, às boas inspirações, é, como o rádio, a boa sintonia. Você sabe o que melhora a tua sintonia? Pergunte para você mesmo. Você sabe o que te eleva o teu padrão vibracional? Você, quando tem uma má noite de sono e acorda de mau humor, você sabe melhorar o seu padrão de vibração? Sabe? Se não souber, você está na cabine de um avião e sem a menor noção do que faz. Ele para cima, para baixo, para o lado, para a direita, para a esquerda, em alta velocidade. Você está bem? Você está muito mal. Quem está dirigindo o teu avião? Se você não sabe o que faz você melhorar a tua vibração ou piorar a tua vibração, você está discípulo de Zeca Pagodinho. O teu hino é: deixa a vida me levar, a vida leva eu. E como a vida, cá entre nós, não está indo para um rumo muito bom, se você baixar a cabeça e deixar ir, você não vai para o bom caminho. A gente tem que pegar a vida na nossa mão. A gente tem que ter a habilidade de tomar as boas decisões. E para isso, a boa sintonia é fundamental. E para isso, a receita maravilhosa e talvez mais sintética que tem nos evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo é: orai e vigiai, para não cair em desorientação. A gente precisa ter a capacidade de perceber em que momento você está, com que teor, que padrão vibracional você está. Porque se o teu rádio estiver sem sintonia e só estiver no chiado, adianta brigar com o chiado para ver se sai música? Ai, que chiado horrível, não sai música. Adianta brigar bastante com o rádio? Ora, só tem uma providência viável, é o quê? Estabelecer a sintonia. Agora, o que você vigia o teu pensamento, percebe a tua baixa sintonia, o que faz? O que fazer se eu percebo que eu estou numa baixa sintonia? Porque não basta perceber. É como você chegar num médico, ele fazer uma série de exames e falar assim: já sei o problema que você tem. E aí dá um nome bonito para a tua doença, fala tudo, pode sair. Como é que é, doutor? Não, você tem isso, pode sair. Eu não quero só saber o que eu tenho, eu quero que você me dê um tratamento. Nós precisamos vigiar para saber o nosso momento, se nós estamos estabelecendo uma comunicação com um lado destrutivo, com um lado de luz, com um lado de sombra, com um lado de luz. Percebido que nós estamos naquele momento por mau humor, por uma má noite de sono, porque o time perdeu, porque fomos contrariados em alguma coisa, se você percebe, e é fundamental que você perceba que o teu padrão de vibração está ruim, você precisa fazer uma oração. Mas aí a pessoa mais tradicional pergunta: por isso, o que você me sugere? É Pai Nosso, Ave Maria ou a prece de Cálices? Nós precisamos ampliar o conceito de oração.
Oração para algumas pessoas é andar na praia de pé no chão. Para outras é cuidar de planta. Porque cuida de planta, ela percebe que como que refresca a alma, como que muda o dia dela. Tem gente que fica em casa sozinho cantando, põe um CD e fica cantando, e depois que cantou bastante, quem canta seus males espanta. Tem gente que fica dançando. Que mais? Quais são as terapias? O que te faz elevar o teu padrão vibracional? Você sabe meditar? Se você é muito afeto a Maria, você tem uma imagem de Maria que você porte na tua carteira para no momento de necessidade você saber mexer? Eu outro dia aprendi com a minha patrulheira que quando ela estava muito perturbada, quando ela vinha da rua muito agitada, um padrão vibracional muito baixo, a mãe dela, que é evangélica, só para deixar claro que não é só no espiritismo que a gente se examina e se melhora, falava assim: filha, vai tomar um banho de luz. Aí a primeira pergunta que eu fiz para ela é aquela que você deve estar falando: mas como assim? O que é banho de luz? A mãe dela havia ensinado que ela entrasse no chuveiro e imaginasse, quando a água caísse sobre o rosto dela, que ela imaginasse uma luz vindo para ela. E aquilo era um mecanismo, talvez uma ferramenta das mais preciosas que aquela mãe estava deixando de herança para aquela filha. Porque banho de luz ela vai tomar quantos na vida dela? E o que é banho de luz para você? Beber água pode ser um banho de luz? Se alimentar pode ser um banho de luz? Você ir no banheiro para suas necessidades fisiológicas não pode ser um processo de limpeza? A matéria não pode ser expressão de uma limpeza maior? Quantos banhos de luz você pode ter? Se você fez yoga alguma vez ou foi adepto de alguma disciplina oriental, você sabe da importância qual é a principal autoclasse que uma pessoa pode se dar? Pela respiração. Você inspira numa cor escura, você inspira numa cor clara e expira numa cor escura, e você vai procedendo uma limpeza interna. Você expira sombra e inspira luz. Nós precisamos liberar a nossa comunicação, franquear a nossa comunicação com o mundo espiritual, que está muito empenhado, sempre esteve muito empenhado em lhe dar todas as dicas de melhoria. Você quer dar voz e dar ouvido para os seus amigos, que desde Jesus já falavam que nós teríamos olhos e não veríamos, teríamos ouvidos, mas não ouviríamos? Aprimore-se, mapeie o que te joga para baixo, mapeie o que te joga para cima, domine técnicas, ferramentas, mecanismos de melhoria. Você gosta muito de Ave Maria, de Schubert? Você tem que ter no teu celular, porque no momento de necessidade, põe e começa a ouvir, e aquilo vai te elevar. Nós precisamos de mecanismos, senão nós vamos ser discípulos de Zeca Pagodinho pensando que somos discípulos de Jesus Cristo. Ao contrário, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Você pode seguir, orar e vigiar, para não cair em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Obrigado, gente.